Olá, bom dia! Quando você precisa contratar um serviço de um advogado, o que você faz para ter certeza de que o profissional é competente, ético e vai atender ao que você precisa? Olha, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, é importante pesquisar no site da OAB para saber se a pessoa realmente pode exercer a advocacia, saber se está no Cadastro Nacional dos Advogados e tem credenciais para atuar. Aqui em Pernambuco, um dos escritórios tradicionais na área de direito é o Frutuoso Advocacia, com sede no Recife. E nós estamos com o fundador, André Frutuoso. Vamos saber sobre os avanços na área do direito, de que forma a tecnologia tem ajudado nos processos e contar um pouco da história de sucesso do escritório. Bom dia, doutor André. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje no Poder e Negócios. Bom dia, Meire. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com toda a equipe do Poder e Negócios. É uma honra, né? Lhe acompanhava nas manhãs, tomando café e lhe vendo nas suas apresentações, e hoje poder estar aqui é uma grande alegria. Bom, vamos lá. Inovação jurídica, né? Que é o caminho que profissionais geralmente escolhem para desenvolver de uma maneira ampla o que eles sabem fazer, o que eles devem fazer para ajudar os clientes. Como é que é possível se adaptar a um mercado de trabalho nessa área do direito, levando em consideração que esse mercado é cada vez mais competitivo? Meire, hoje a advocacia, ela depende essencialmente de tecnologia, de inovação e de criatividade. Não adianta ao profissional advogado querer estudar muito, isso é essencial, sempre foi, sempre vai ser, mas ele precisa também se adequar à realidade. Ter tecnologia hoje no escritório de advocacia é um diferencial indissociável para o sucesso dos processos. E é assim que a Frutuoso Advocacia tem atuado. A gente tem procurado aplicar tecnologia, aplicar inovação, aplicar robôs que vão automatizar os processos, para que a gente consiga dar celeridade, porque depender de celeridade apenas do judiciário, isso é uma coisa muito antiga, é uma coisa do passado. O advogado tem que imprimir também celeridade nos seus atos para que as coisas possam andar e fluir a contento minimamente. Bom, a revolução digital na gestão dos escritórios e departamentos jurídicos é um movimento global, né? A gente vem acompanhando isso, né? O que é que vocês têm adotado de tecnologia para atender melhor os clientes nesse nível? Meire, nós trouxemos aqui para Recife, não agora, há cerca de 10, 12 anos atrás, quando ainda não se falava nessa tecnologia, robôs que fazem a automação processual. Então, hoje, como é que funciona a advocacia convencional? O advogado espera que os atos processuais sejam publicados no Diário Oficial, ele recebe esses atos nas suas leituras diárias do Diário Oficial e, a partir daí, ele executa aquele ato processual. Por exemplo, para o leigo que está nos ouvindo em casa, o juiz intima para que o advogado realize a juntada de uma certidão de óbito num processo. Então, o advogado convencional teria que esperar que essa publicação fosse para o Diário Oficial, que o serventuário, antes disso, fizesse esse ato de publicar no Diário Oficial, para que fosse publicado, e só então o advogado recebe essa informação. Na Frutuoso, nós temos hoje tecnologia, que essa tecnologia nem existia aqui no Nordeste brasileiro, nós fomos buscar isso no sul do país, de modo que nós conseguimos nos antecipar a esses atos. Então, no momento em que o juiz já faz o ato, antes mesmo da Secretaria do Serventuário da Justiça fazer essa tramitação, essa burocracia de publicar, a gente já tem acesso antes que ele seja oficial, que esteja no Diário Oficial. Então, isso fez com que nós conseguíssemos trazer mais celeridade para os nossos clientes. Não adianta hoje o público em geral querer celeridade e cobrar isso apenas de serventuários, juízes e servidores públicos. O advogado ele é muito importante para trazer essa celeridade, e é com essas e outras tecnologias que a gente tem aplicado e tem tido sucesso nessa jornada. Por exemplo, como é que funciona a central de negociação para fechar acordos aí para a resolução de litígios por meio da conciliação que vocês também fazem? Essa foi outra inovação que também nós trouxemos para os nossos clientes a nível de Brasil inteiro. Nós criamos uma central de acordos dentro do escritório, uma central de negociação, e nós não esperamos o processo finalizar apenas por sentenças judiciais. Nós finalizamos cerca de 70% dos nossos processos
por acordos. Isso foi uma prática que se mostrou tão assertiva, Meire, uma prática tão correta, que o próprio judiciário começou a fazer isso em tempos recentes, através das câmaras nacionais de conciliação, que existe hoje no STJ, existe no Tribunal, existe no Tribunal Regional Federal e existe hoje nas varas de famílias como um todo. Então, também foi uma prática que nós fomos pioneiros nessa sistemática e que hoje ela se mostrou muito assertiva e muito produtiva para os nossos clientes. Doutor André, para acompanhar aí toda essa evolução, é preciso, claro, como o senhor falou, ter um sistema moderno, né, gente? Como funciona, por exemplo, o gerenciamento de processos, o senhor começou a falar aí de vocês, para que o seu cliente ele se sinta mais à vontade. O senhor falou dessa rapidez aí. Como é que ele pode ter acesso depois que vocês entram nesse processo? Olha, hoje nós temos portais que nós disponibilizamos para o nosso cliente, o cliente da Frutuoso Advocacia, ele tem acesso inclusive pelo aplicativo do celular. Então, hoje a gente tem uma advocacia realmente 4.0, uma advocacia muito vanguardista, modéstia à parte, mas porque a gente procura nos aproximar do cliente. A gente não espera que o cliente entre em contato, por exemplo. É muito comum os clientes, no começo da nossa jornada, lá em Olinda, em 2009, a gente ouvia muitos os clientes falando, mas o advogado nunca me liga, o advogado nunca entra em contato. Então, nós criamos uma sistemática que o nosso escritório entre em contato com o cliente. Porque se ele ainda não tem uma resposta pelo fato do judiciário não ter julgado, pelo menos ele sabe o que está acontecendo praticamente em tempo real. Então, são essas medidas que fazem com que o transtorno de quem está dentro de um processo judicial tão longo e doloroso seja minimizado, né, Meire? O senhor está falando aí sobre essa evolução da tecnologia nos escritórios, o que é muito importante. A gente também precisa lembrar do direito digital, né, gente, que está em constante crescimento, né? Tem o Marco Civil da Internet lá de 2014, que é uma norma legal para disciplinar o uso da internet no Brasil. Claro, outras leis que vieram também. Que situações, doutor André, vocês já tiveram que lidar com a necessidade de colocar um advogado para ajudar o cliente? Olha, a gente já teve diversas situações, os exemplos eles são inúmeros, mas uma das coisas que a gente percebe é que cada vez mais, por mais que nós apliquemos tecnologia, cada vez mais o contato do advogado com o cliente ele está se tornando indispensável. Eu estou na advocacia, Meire, porque eu amo essa profissão. Eu aprendi logo cedo, tive uma infância dentro da igreja. E nas minhas leituras já tive a honra de ler a Bíblia 3 vezes, não ver 3 versículos em 3 momentos. De Gênesis a Apocalipse, já li 3 vezes. E um dos versículos que me marcava muito mesmo na minha infância é que lá em João, 1 João, o apóstolo Paulo dizia, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o justo advogado Jesus para intervir perante o Pai. Então, é como se fosse a advocacia na minha vida, é como se fosse um sacerdócio, é como se fosse algo que você faz de forma até divina. E esse amor pela advocacia, ele me mostrou que a gente precisa estar próximo do cliente. O cliente que chega com um processo, para fazer um processo judicial, é uma pessoa que chega necessitada, Meire, ou porque está se divorciando e é um momento delicado na vida de um casal, ou porque está dentro de um contrato bancário que ele está sendo praticamente roubado por uma grande instituição multinacional, que são os bancos. Então, quer queira por um lado ou por outro, são pessoas necessitadas e a gente, como advogado, a gente tem que ajudar e tem que servir. A gente vê aí as formas tradicionais, né, os problemas antigos e os problemas recentes, né? Eu falei do direito digital porque a gente vê com muita frequência muitas situações de informações que foram vazadas, fotos que foram publicadas abertamente sem autorização do autor. A gente vê muita gente perdendo um pouco da sua dignidade diante de outras pessoas que se apropriam de imagens, né, de informações indevidamente. Agora, o que é que todo mundo deve saber, doutor, em relação, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados é um grande avanço na sociedade como um todo. Ela vem colocar um freio de arrumação nessa história de que todos os dados hoje são massa de manobra, né? É muito comum nós nos depararmos hoje com nossos nomes em listas sendo vendidos
porque hoje nós somos praticamente produtos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz com que as empresas tenham a responsabilidade objetiva de salvaguardar esses dados. Isso é um avanço, Meire. Agora, todos nós precisamos estar atentos, alertas e vigilantes. Por exemplo, você tem que ter a clara evidência de quando você perceber o seu nome dentro de uma lista sendo vendido, quer ver um exemplo muito atuante, os aposentados. Não há quem não se aposente hoje na Previdência Social que na mesma semana do deferimento do benefício não receba uma ligação de um banco ofertando um empréstimo consignado. Pois é, a dificuldade de entender é justamente essa, como eles têm acesso ao seu nome, ao seu telefone, ligam inclusive em horários assim meio inconvenientes. Né? Isso, a lei também está protegendo o pessoal nesse sentido, né? A lei ela veio para dar essa proteção, mas a lei ela não é autoexequível. Nós precisamos estar atentos, alertas, cobrar das instituições que coletam nossos dados as declarações de segurança sobre o armazenamento desses dados e, principalmente, Meire, estar atento. O primeiro guardião dos nossos direitos somos nós mesmos, né? O advogado, ele é um anteparo dentro de uma situação que já se extrapolou do limite do aceitável. Mas os guardiões primórdios dos nossos direitos somos nós mesmos. O seu escritório tem recebido, por exemplo, muitos casos envolvendo esse assunto de lei de proteção geral de dados, invasão de privacidade por meio da internet? A gente recebe muitos casos, Meires, de fraudes bancárias, fraudes securitárias, contratações indevidas de seguros, pessoas que declaram que nunca contrataram um seguro bancário ou um empréstimo bancário e tem esses contratos em seu nome. Então, a gente tem sim muitos casos de invasão de privacidade, quebra de direito autoral, e isso é um caso que é uma situação que todos nós precisamos ter muito cuidado. Quais são as áreas do direito que têm crescido mais ultimamente? Olha, o direito bancário, ele tem sido um direito hoje que está muito exponencial, Meire, por um simples motivo. Depois da pandemia, houve o que a gente chama de inclusão bancária. 40 milhões de brasileiros que não tinham contato com o sistema bancário foram incluídos dentro desse macro ecossistema, que é o sistema bancário. E a partir daí começaram a surgir direitos, obrigações, deveres. As fraudes bancárias, elas se multiplicaram de forma astronômica. Então, esse é um direito que ele vem realmente crescendo muito e vem sendo muito destaque hoje nos tribunais Brasil afora. Bom, o direito civil é uma das áreas mais amplas do direito, eu acredito. É o direito do cidadão, a gente pode dizer assim. Na advocacia civil, o profissional pode representar interesses individuais, gente. O que é que mais chega para vocês nesse sentido, doutor? Olha, hoje nós atuamos, o nosso escritório, ele é um escritório full service. É aquele modelo de escritório que ele tem várias áreas de excelência, de especialidade. Nós temos hoje uma área muito forte na área de direito bancário, onde nós atuamos nacionalmente. Temos uma área muito forte na parte de seguros de imóveis. Não sei se você sabe, Meire, e o telespectador que nos ouve, mas a probabilidade de um prédio cair na cidade do Recife, região metropolitana, é 20 vezes maior do que em qualquer outro local do mundo. Meu Deus do céu! A gente tem diversos exemplos, a Areia Branca, a Enseada, o edifício Eldorado, do qual nós somos os representantes jurídicos desses proprietários. E um sem número de prédios que caíram no Recife, por uma série de motivos. Materiais impregnados de forma indevida. O solo do Recife, o solo do Recife é um grande mangue, já dizia Chico Sainz. Então, por uma conjuntura, a probabilidade hoje de cair um prédio no Recife é maior do que em Tóquio, que é uma capital mundial com maremotos, terremotos e diversos eventos naturais. Então, é uma área também que nós temos atuação de forma nacional, a parte de seguros de prédios e de imóveis.
Além disso, nós fazemos a parte também de família, a parte de direito de saúde, a parte de direito civil em geral, responsabilidade civil. Pessoas físicas e também empresas, Pessoas né, doutor? físicas e também pessoas jurídicas. Uma curiosidade que muita gente tem, né, como são calculados ou determinados os honorários dos advogados. E existe uma regra? Como é que vocês mensuram esses valores? Olha, Meire, honorários, a expressão honorários, ela vem de honores, né? De honra. É uma honraria que o advogado recebe por aquele serviço. A lei ela não estabelece hoje o limite máximo de honorários, mas há uma prática de mercado de se cobrar 20%. 20% de quê? 20% do benefício econômico que aquela pessoa vai ter ao acessar o judiciário. Então, por exemplo, se a Meire Lanucci vai ao judiciário e ela tem, por exemplo, um nome negativado no SPC indevidamente numa Isola, doutor. Não tem nem madeira aqui para eu isolar, mas vamos lá. Vai ser esse exemplo mesmo. Mas vai que acontece. Então, numa situação dessa, se você recebe uma indenização por danos morais de, por exemplo, R$10.000, convenciona-se que você pague ao advogado cerca de R$2.000, 20% desse seu proveito econômico. Agora, o advogado ele pode cobrar para ajuizar a ação ou não, vai depender do tipo de advocacia que esse advogado exerça. O advogado ele pode cobrar também um percentual a mais, se você entender que aquele advogado é um advogado que tem um maior conhecimento técnico, uma maior expertise, uma maior entrância, por exemplo, no judiciário. Hoje em dia isso é algo que conta muito, o advogado ter acesso ao judiciário, porque é algo hoje realmente um facilitador da atividade da advocacia. Então esse advogado ele pode, por esses predicados, cobrar um pouco mais, cobrar 25% ou 30%, desde que seja combinado e, de preferência, esteja no contrato de honorários. É a forma mais transparente e mais ética de se trabalhar. Perfeito. Tudo hoje a gente precisa ter um acordo assinado, um contrato, né? É por escrito, é uma prova. Qual é a estrutura do seu escritório hoje, que começou lá em 2010 e conquistou o mercado, né? Quais são os serviços, quantos funcionários, como estão distribuídos? Meire, hoje nós temos uma estrutura de excelência para atender o cliente. A gente tem hoje tecnologia, por exemplo, Meire, que nós conseguimos gerar contratos de honorários, petições, procurações apenas em um clique, por causa das ferramentas de tecnologia que nós possuímos hoje no escritório. E tudo isso facilita o dia a dia do nosso cliente, da tramitação dos processos, traz celeridade. A gente tem uma equipe hoje de cerca de 80 pessoas em razão dessas tecnologias. Porque antes da pandemia nós já tínhamos mais de 100 funcionários e esse número talvez, se nós não tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, talvez hoje nós estivéssemos em cerca de 200 funcionários para dar conta da demanda que nós temos. Então, a tecnologia ela faz com que a gente consiga reduzir a quantidade de pessoas, produzindo cada vez mais, em razão de maior eficiência e de maior qualidade nos meios empregados. Agora, revela aqui para a gente, doutor, como é que vocês conseguiram sair lá daquele escritório de 30 metros quadrados em Olinda, até chegar hoje aqui ao prédio próprio, né, no Recife, no bairro das Graças, com uma estrutura ampla, né, com sofisticação e tecnologia, como o senhor vem citando? Meire, foi tudo fruto de muita dedicação e, acima de tudo, muito planejamento. A gente fez, durante muitos anos, muita estruturação, muito reinvestimento, de modo que a gente conseguisse crescer de forma sustentável. Como você bem lembrou, e é algo que nos orgulha muito, a gente partiu de uma sala de 20 e 30 metros quadrados lá em Olinda, em Bairro Novo, dentro de uma galeria muito simples. E essa galeria a gente só conseguiu ficar lá durante 3 meses. 3 meses depois da abertura oficial, a gente já veio para o Recife, para a rua Vicente Meira, aqui no bairro do Espinheiro, onde também nós conseguimos ficar lá apenas durante 1 ano. E dos 30 metros que a gente saiu em Olinda, para os 100 metros que a gente saiu na Vicente Meira, foi em torno de 1 ano a 1 ano e meio. E após esse 1 ano e meio, nós já tivemos que sair para o atual prédio, que tem mais de 600 metros quadrados, ou seja, nós sextuplicamos a estrutura, porque nós não tínhamos mais condição de atender devido à demanda
e o reconhecimento que o público nos deu da nossa advocacia. Isso é uma coisa que nos deixa muito feliz e muito orgulhosos dessa trajetória. Sem dúvida, é um caso de sucesso que a gente está trazendo aqui para vocês. E os números do seu escritório, assim, são muito expressivos. Eu gostaria que o senhor mostrasse, inclusive, e falasse para a gente número de clientes, de ações, o que é que tem evoluído lá nesses últimos 13 anos? Nós chegamos agora, Meire, a um patamar de mais de 10 mil clientes, distribuídos em quase 15 mil processos. Então, são números realmente gigantes para uma advocacia não robotizada, já que nós fazemos a advocacia de massa, mas também a advocacia boutique, aquela advocacia personalizada, né? Aquele direito mais artesanal, que precisa mais de estratégia. Então, nós temos essas duas frentes. E hoje a gente tem uma advocacia, Meire, em cerca de 20 estados da Federação Brasileira. Então, a Frutuoso está presente ou através de sedes próprias, que nós já tivemos em São Paulo, no Maranhão, no próprio interior do estado de Pernambuco, ou através de representantes. A gente já atuou em 20 estados, estamos presentes hoje na advocacia em 20 estados da Federação. Então, isso realmente é uma advocacia robusta, mas a gente considera que não chegamos ainda ao nosso objetivo, ainda estamos em construção. Então, cada vez mais. Agora, sim, o senhor construiu esse império, né? É um caso de sucesso que a gente está trazendo aqui, mas eu vou trazer uma outra história, porque, gente, quando ele era vice-presidente do Santa Cruz, o escritório dele foi alvo de depredação. Vândalos atacaram o escritório com fogos de artifício, pedras, né? Clientes e funcionários, inclusive, estavam lá no escritório no momento do ataque. Foi um sufoco danado, né, doutor André? Foi um sufoco, foi uma experiência triste, lamentável. Nós éramos vice-presidente do clube e, por motivos esportivos, o clube não ia bem e a torcida, não a torcida, não posso fazer aqui a injustiça com o torcedor de Santa Cruz, mas uma parte da torcida organizada resolveu fazer protestos no nosso local de trabalho, que não tem nada a ver com o clube. A Frutuoso Advocacia nunca prestou serviço para o Santa Cruz, nunca teve ligação com o Santa Cruz. Eu, André Frutuoso, na minha pessoa física, na minha vida privada, resolvi ajudar o Santa Cruz. Mas, infelizmente, esses vândalos que assim fizeram não entenderam isso e fizeram esse ato lamentável no escritório, mas nós nos recuperamos, reestruturamos o escritório, reestruturamos a segurança dos nossos funcionários e clientes e estamos aqui contando a história com tudo, graças a Deus, funcionando perfeitamente. E continua tricolor. Continua tricolor. Aí a gente não tem como deixar, Meire. Aí a gente continua. Bom. Doutor, a gente vai fazer uma breve pausa, rapidinho. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre outras novidades na área do direito para ajudar o povo a resolver problemas na justiça mais rapidamente. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre os avanços na área do direito para atender os clientes no mundo que exige mais rapidez. Nós estamos com o André Frutuoso, fundador do escritório Frutuoso Advocacia. E agora a gente quer saber, doutor, um conselho ou uma orientação para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, para atuar como advogado no mundo cada vez mais digital, cada vez mais competitivo, com os clientes querendo pressa na resolução dos seus problemas. Meire, a gente costuma dizer que a palavra convence, o exemplo ele arrasta. O que a gente pode dizer a esses jovens que estão hoje entrando na faculdade de Direito, na advocacia ainda iniciante, é que ele precisa estudar muito, ele precisa se aprimorar muito, mas acima de tudo ter resiliência. A nossa história nada mais é do que uma história, Meire, de muita resiliência, de muita insistência, porque não é fácil a advocacia, como não é fácil nenhuma outra profissão, o jornalismo não é fácil e nenhuma profissão é fácil, mas a persistência, ela é hoje um fator que a gente considera fundamental. Eu lembro que no começo da nossa carreira, eu tinha uma visão até romântica, de que eu tinha passado em vários concursos públicos ainda como estudante de Direito
E eu lembro que eu ficava esperando apenas, não sei se você sabe, mas para que você seja um juiz de direito, você precisa, após a sua formatura, ter 3 anos de atividade jurídica. Então, eu, de forma até ingênua, ficava dizendo para mim mesmo, eu vou advogar porque é simples, para fazer os 3 anos de atividade jurídica, e após os 3 anos eu vou passar no concurso para juiz, já que eu já passo para concursos ainda como estudante, e eu vou ser juiz de direito e vou fazer a minha vida como juiz. Lê do engano, Meire. No dia que eu comecei a advogar, me apaixonei completamente pela advocacia. Hoje eu sou um aficionado por defender o outro. E se hoje eu for chamado para ser um desembargador pelo 5º, já que advogados ingressam na magistratura através do 5º Constitucional, como desembargador, ou para qualquer outra profissão, não só a magistratura, eu simplesmente não vou, não é por dinheiro, ou por status, ou por isso, ou por aquilo, é porque eu amo a advocacia. E o segredo do sucesso está justamente aí, fazer o que você gosta de fazer. Então, aquilo passa a ser um prazer. Você não trabalha, eu não trabalho hoje. Hoje eu me divirto todos os dias. Quais são as habilidades, doutor André, que um advogado precisa ter para se dar bem na carreira, nesse mundo que tudo está sendo transformado de uma forma avassaladora? Meire, uma das principais predicados, requisitos que um advogado precisa ter é coragem. O advogado, Meire, ele é, por excelência, uma pessoa contestadora, uma pessoa que precisa ser valente na defesa do seu cliente. Ele precisa ser uma pessoa que não brigar por brigar, mas uma pessoa que tenha a luta como uma de suas ferramentas, porque nada é fácil. Se você está aqui defendendo que, o mesmo exemplo que eu dei no primeiro bloco, que você tem o direito a um dano moral, por exemplo, de R$10 mil por ter sido negativada. Se você tem direito a esses 10 mil, alguém vai perder esses R$10 mil. Então, não existe almoço grátis. Então, quem faz a briga é o advogado. Então, uma das principais qualidades que hoje a gente enxerga num profissional da advocacia é ter esse espírito valente, ter raça para brigar no dia a dia. E tem os clientes que têm o potencial de contratar esses profissionais, né, cada vez mais qualificados. E a gente sabe que tem outros clientes que também não são tão abastados assim. A gente vem acompanhando, né, as dificuldades do povo, o número de desempregados, as pessoas precisando saber dos seus direitos. Como é que o povo pode se orientar melhor, doutor, sobre seus direitos e deveres, para não errar? Olha, Meire, hoje a informação ela está bem mais acessível, né? Você encontra hoje diversos podcasts, sites, com a informação ali. Na verdade, hoje o que a gente tem que discernir é a qualidade da informação. De onde vem essa informação? Por sites confiáveis, por profissionais que realmente entendem do assunto. Por exemplo, Meire, na área de direito, por exemplo, securitário, nós da Frutuosa Advocacia, nós mudamos um pouco o mercado que existia no momento que nós ingressamos nesse mundo do direito. Existia uma praxe, Meire, de se atribuir dano material para moradia em Pernambuco em torno de R$120, R$150 para um morador que perdeu o seu imóvel. Era tratado como um auxílio assistencial. E nós criamos uma tese e conseguimos convencer o judiciário que quando um morador perde um imóvel, ele não está pedindo um benefício assistencial, ele está pedindo um benefício patrimonial de acordo com o que ele perdeu. E aí nós tiramos as indenizações de cerca de R$150 mensal, tido como auxílio aluguel, e nós elevamos essas decisões hoje para clientes, hoje recebem cerca de R$2 mil. Mas precisa também da ajuda de um advogado. Precisa da ajuda de um advogado que tenha expertise na área. Bom, quais são as ações que geralmente precisam da contratação de um profissional, doutor? Porque não dá para o cidadão saber que tem o direito e ir lá na justiça, lá no fórum e enfrentar sozinho. Sim. É muito difícil, né? Quando não tem o dinheiro, vai lá na Defensoria Pública, que a gente sabe que tem uma lista imensa de pessoas precisando. A demanda é grande. A demanda é grande, porque aí é um advogado pelo qual ele não precisa pagar, mas precisa esperar, porque a gente sabe que a demora acontece.
quais são essas ações que precisam de um advogado? Olha, Meire, hoje, regra geral, nós temos a Lei 9099, que é conhecido como a lei as pessoas popularmente chamam como juizado de pequenas causas, mas não existe mais juizado de pequenas causas. A gente chama tecnicamente de juizados especiais cíveis e criminais, em que o cidadão pode ingressar nestes juizados fazendo pedidos verbais, inclusive sem advogados. Então, oficialmente, a advocacia, a postulação de direitos sem advogados é exclusiva no juizado. Mas, via de regra, Meire, o que a gente encontra é direitos que são postulados no juizado e que são mal formulados porque as pessoas estão desassistidas de advogados. Então, ainda recomenda-se que, se as pessoas precisam, ou procurem uma defensoria pública, que vai sim ter essas dificuldades, ou tentem procurar um advogado dentro da realidade do seu bolso, para que elas sejam bem assistidas tecnicamente. Bom, só para a gente concluir, como é que as pessoas encontram o seu trabalho? Como é que as pessoas têm acesso ao escritório Frutuoso? Olha, Meire, hoje nós estamos em todas as plataformas, né? Nós temos o site frutuosoadvocacia.adv.br, nós temos o Instagram da Frutuoso Advocacia. Hoje a gente está em todas as plataformas. Basta colocar no Google também Frutuoso Advocacia, que as pessoas vão encontrar os nossos serviços, matérias jornalísticas, artigos publicados que nós temos à disposição das pessoas. Então, a gente hoje está full time aí em todas as plataformas. Doutor André, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas orientações e informações aqui sobre direitos e deveres. Um bom dia para o senhor, viu? A gente que agradece, Meire, foi uma honra participar, um grande prazer e estamos à disposição. Grande abraço. Para o senhor também. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.